Queridos irmãos sacerdotes, irmãos diáconos, querido povo de Deus, presente aqui no Santuário São Judas, também na Capela dos Sacramentos e nos acompanhando pela TV Web São Judas. Com muita alegria eu participo desse momento da vida de vocês, para com vocês renovar a minha profissão de fé. A fé deve ser professada, como nós temos no tema do dia de hoje. Mas que fé é esta? E as leituras que nós acabamos de ouvir nos iluminam sobremaneira. Procurem me acompanhar no raciocínio. Nós ouvimos São Paulo dizendo à igreja de todos os tempos: se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. As coisas velhas passaram, o novo chegou. Deixai-vos reconciliar com Deus, nos diz São Paulo. O que isso significa concretamente para nós? A nossa fé, a fé que nós professamos é a fé num Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. E este Filho se entregou à paixão por nós, se entregou à morte por nós, como nós ouvimos na leitura, ele se fez pecado por nós, para nos reconciliar com Deus, para que o novo acontecesse na nossa vida. E é tão forte esta fé, o que nós professamos. Deus foi capaz de chegar pertinho de nós, de se colocar à altura do nosso coração, e até à altura das nossas misérias, para dizer que nos ama. O amor de Deus é incondicional, é isto que eu anuncio pela minha fé. O amor de Deus não impõe condições para chegar até mim. Não obstante minhas fraquezas, meus pecados, meus limites, minhas fragilidades, Deus me ama. E o amor dele então, que é incondicional, sem condições, não apresenta nenhuma condição para chegar até mim, é também um amor regenerador, ou seja, um amor que me regenera, que me renova, que me cura e que me salva. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas é curioso a gente, olhando para a paixão de Jesus, contemplando a paixão de Jesus, perceber Jesus lá na cruz dizendo: por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Não é estranho isso? Será que o Pai iria abandonar Jesus? O que se deu naquele momento ali no coração de Jesus? E é a primeira leitura da missa de hoje que nos explica. O pecado nos afasta de Jesus. Quando nós caímos lá no fundo do poço, no pecado, nós nos sentimos longe de casa, longe de nós mesmos e principalmente longe de Deus. Deus não se afasta, mas o pecado nos afasta dele. Agora a gente vai entender por que Jesus na cruz diz: meu Deus, por que me abandonastes? Porque São Paulo diz: ele se fez pecado por nós. Embora não tivesse pecado, embora não tivesse cometido nenhum pecado, ele sentiu na sua carne, e foi para isso que ele veio, a solidão onde o pecado lança o ser humano. Olha que bonito isso, gente. Nós temos um Deus que nos ama tanto, que foi capaz de enviar o seu Filho para se encarnar, assumir a nossa carne e sentir até a solidão onde o pecado nos lança. Um Deus que entende de nós, um Deus que entende a humanidade. Não é um Deus lá no céu e nós aqui na terra, é um Deus que está no meio de nós, como nós professamos em todas as nossas liturgias. É um Deus que caminha conosco e foi capaz deste sacrifício imenso. Ele se fez pecado por nós. Quando nós mergulhamos nesta fé e entendemos o quanto Deus nos amou e revelou esse amor em Jesus por nós,
nós entendemos o que é ser criatura nova. Quem está em Cristo é uma nova criatura e o que é velho passou. Será que você tem feito essa experiência? Ou já fez essa experiência e precisa renovar essa experiência na sua vida? O que é velho e insiste em continuar na sua vida? Ou tudo que é velho de fato já passou? Quem está em Cristo inicia o novo. Ou quem está em Cristo, mas de alguma forma caiu de novo, reinicia o novo. Começa tudo de novo. Porque esse amor de Deus por nós é tão grande que Ele sabe das nossas quedas, Ele sabe das nossas fraquezas, e Ele sabe que muitas vezes vai ser preciso reiniciar. Mas às vezes o nosso coração está apegado ao que é velho, está apegado ao que é antigo. Às vezes a gente se acomoda no que é antigo, no que é velho. A minha vidinha sempre foi assim, eu me acostumei assim. Tem gente que chega a falar até assim: olha, padre, eu vim confessar hoje os meus pecados de estimação. Crê em Deus Pai, cruz credo, Ave Maria. Está criando pecado em casa. Deus nos livre. O que é velho e insiste em ser arrastado por você? Em Cristo nós somos novos. O que é velho tem que ficar, o que é novo tem que começar ou recomeçar. Mas sabem por que nós nos acomodamos? Porque o que é velho, de certa forma, nos deixa na rotina. E às vezes a gente se acostuma com a rotina. A gente sabe direitinho como caminhar no que é velho. E o que é novo está para acontecer e a gente tem medo. Será que eu vou dar conta de ser uma criatura nova em Cristo? Mas eu estou tão acostumado a ser desse jeito. Eu estou tão acostumado a agir assim. Até com os meus pecados eu estou acostumado. E eu tenho puxado a vida desse jeito mesmo. Eu tenho medo de ser novo. Às vezes a gente tem medo de ser novo. Nós nos acomodamos com o antigo e não nos abrimos para o novo. Esta paróquia está completando 50 anos, festejando durante todo esse ano 50 anos. E que bonito a paróquia pensar em se renovar. Num tempo em que a igreja do mundo inteiro está dizendo: nós temos que apresentar novas formas de evangelização. O evangelho é o mesmo ontem, hoje e sempre. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas a nossa criatividade tem que ser renovada a cada dia. E que bom que cada paroquiano e cada devoto de São Judas está aqui para poder reforçar esse pensamento. Não, padre, eu preciso ser novo. Eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. Eu preciso dar esse mergulho na novidade que Cristo é. Eu quero ser criatura nova. Meus queridos, mesmo a mais longa viagem que alguém pensa em fazer neste mundo, começa com um simples passo. Guardem bem isso. Mesmo a mais longa viagem que alguém queira fazer neste mundo, começa com um simples passo. Eu quero dar a volta ao mundo, eu tenho que dar os primeiros passos saindo da minha casa, não é assim? De vez em quando a gente ouve em algum noticiário, na TV, fulano de tal vai atravessar o mundo de bicicleta. E aí a primeira filmagem é ele arrumando as coisas lá no seu quarto e dando os primeiros passos para sair ali, para pegar a bicicleta e dar a volta ao mundo. É assim, tudo na nossa vida é assim. Então, se você veio hoje para a missa como um marido velho, você tem que sair daqui como um marido novo. Olha que sorte as mulheres trouxeram o marido na missa hoje. Se você entrou aqui na missa como mulher velha, como esposa velha, você tem que sair renovada. Que beleza. Nós temos que sair daqui transformados, renovados, porque nós estamos em Cristo, mergulhados em Cristo. Padre, eu quero ser um filho novo, então é a hora. Eu quero ser uma filha nova. Os seus primeiros passos aqui, a sua decisão, vai ser o início desta longa viagem da sua vida. Ser novo em Cristo.
Eu quero ser uma pessoa nova no meu trabalho, no meu estudo, no ambiente onde Deus me coloca em missão. É a hora. E é assim que a gente professa a fé. É horrível quando a gente diz que crê, mas o mundo não enxerga nos nossos passos esta fé que nós professamos. É horrível. É um contra-testemunho. Seja novo, seja nova. Vamos nos renovar em Cristo e pense comigo aqui, tudo que é velho, jogue para trás. Será que eu vou dar conta? Não tenha medo do novo. O novo é muito melhor. O que Deus tem para te oferecer é muito maior. Mergulhe no novo. Agora vamos dar uma olhada no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Esse Evangelho é tão conhecido por todos nós. Jesus estava fazendo milagres em Cafarnaum e nas aldeias em volta do mar da Galileia. Lá ele estava pregando a palavra e dando sinais. E de repente, no meio das aldeias visitadas, naquela missão, ele volta para Nazaré, onde ele foi criado. Onde até os 30 anos ele esteve, e pouco nós sabemos do ordinário da vida de Jesus ali naquela cidadezinha, naquela aldeia. E quando eles ficam sabendo que ele vai pregar também na sinagoga de Nazaré, depois que passou por tantas outras na região, eles ficam de certa forma orgulhosos. Vamos lá ver o nosso conterrâneo, vamos lá ver aquele menino com o qual a gente brincava aqui no dia a dia, e um falava para o outro, olha, está fazendo coisas grandes por aí, ele é famoso. Eu conheço, fui criado na rua dele, meus pais eram vizinhos dele. Preste atenção no como eles prepararam essa visita de Jesus. E foram todos para a sinagoga. Chega na sinagoga, Jesus começa a pregar o reino. Jesus começa a anunciar a palavra de Deus. Essa palavra que nos torna novos. Esta palavra que Ele mesmo é, a palavra encarnada do Pai. Ele não foi lá para fazer milagres. E ali na sinagoga, ele tem que ouvir o que depois de outra forma ele vai ouvir na cruz. Médico, cura-te a ti mesmo. Ou lá na cruz, se és o Filho de Deus, desça daí, salve-se e salve a nós, que estamos aqui padecendo da mesma condenação. Pois ele não faz milagres ali. Ele anuncia a palavra. Ali ele demonstra o que ele veio fazer, trazer esta palavra que transforma. Agora vamos questionar, ele não foi bem aceito então ali, porque eles achavam que iriam assistir um show, e estavam orgulhosos dizendo, eu o conheço, ele foi criado aqui, ele é o filho de José, ele é carpinteiro como o pai dele. Mas lá acontece só a pregação, não acontecem milagres. E ele diz, um profeta não é bem aceito na sua pátria. Vocês estavam querendo outra coisa, não é? Mas eu vim aqui para anunciar o reino. E o reino é assim. E o milagre maior vai acontecer através de vocês. É o novo acontecendo em vocês e através de vocês para o mundo. Vamos questionar alguma coisa que acontece aí nesse evangelho. Eles dizem que conheciam Jesus. Será que conheciam? De vez em quando a gente escuta gente dizendo assim, não aqui do Jardim Paulista, mas de outros bairros da cidade, de nenhum das pessoas que nos visitam aqui hoje. Mas a gente escuta gente dizendo assim, eu conheço Jesus, eu conheço o Evangelho, eu já li a Bíblia de capa a capa, eu sei mais até que os padres. Será que sabe? Se conhecesse, nem estaria falando desse jeito. Se conhecesse mesmo Jesus, não estaria agindo desta forma. Às vezes a gente escuta pessoas também dizendo, olha, eu não vou à igreja, mas eu tenho minha religião, e eu tenho Deus comigo. Não tenho dúvida que tem Deus, mas não fez uma experiência deste novo em Jesus, com certeza. Não fez essa experiência do novo em Jesus, que acontece no anúncio da palavra, na vida da comunidade,
de um modo todo particular, de um modo todo especial. Então, o primeiro questionamento é que eles pensavam conhecer Jesus, mas na verdade não conheciam. Pode ser que a gente ainda não tenha experimentado ser uma criatura nova, porque ainda não professamos de verdade a fé nele, porque não o conhecemos. Se o conhecêssemos, nossos passos já seriam muito mais firmes. É preciso conhecê-lo em profundidade, em profundidade. Uma outra coisa que chama atenção, ele não é o filho de José para dizer assim, ele é muito simples, ele é muito simples. Ele é um dos nossos, está aqui no nosso meio, agora que a gente está vendo, é esse que tem fama. Ele é muito simples. Às vezes na nossa vida, quando a gente não conhece bem, a gente não quer um Deus simples, a gente quer um Deus espalhafatoso. E esse Deus espalhafatoso é pregado por aí. Tem templos, seitas, igrejas que só pregam milagres, não é assim? Só pregam milagres. O que nós lemos no Evangelho de hoje é uma lição para a igreja de todos os tempos. Às vezes a gente quer um Deus assim, mas Deus não é assim. O milagre maior, ele opera através de nós, e é esta vida nova que tem que acontecer, esse romper do novo em nós e a partir de nós para o mundo. E aí, eles ficam bravos com Jesus. Ficam bravos com Jesus. Se a gente continuasse o evangelho de hoje, a gente ia ler o versículo seguinte dizendo, eles tentaram jogar Jesus num precipício. E Jesus não deu atenção, seguiu adiante, foi adiante. Agora eu queria chamar a atenção, vocês não estão dormindo ainda não, né? Preste atenção em mais um detalhe, preste atenção em mais um detalhe. Jesus lê ali o livro do profeta Isaías, no capítulo 61. O Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu e me enviou para proclamar a boa nova aos pobres, anunciar aos cativos a redenção, curar os cegos, enfim, tudo aquilo que nós ouvimos, proclamar um ano da graça do Senhor. Como vocês estão vivendo aqui, um ano jubilar. E em seguida o Evangelho diz, eles ficaram bravos e queriam precipitar Jesus, porque Jesus não terminou a profecia. Se a gente pegar lá Isaías 61, depois que fala de proclamar o ano da graça, vai dizer, e será o ano da vingança. Jesus corta isso. Será o ano da vingança. Porque eles queriam soluções rápidas para os problemas. E talvez aí esteja a explicação também do porquê ficaram nervosos. O ano da vingança. Um Deus que vem agir mandando fogo mesmo, resolvendo, tirando o que é mal. Não é o Deus que tem a paciência de ver o trigo e o joio crescerem, que lança a rede onde vem peixes bons e ruins, e ele tem paciência de escolher. Não, queriam o Deus da vingança. Jesus não é assim. O que isso quer dizer para nós? Diz um autor de livros de teologia o seguinte, uma igreja que prefere os milagres à palavra, que não dá espaço à palavra, que não dá espaço à profecia, mais cedo ou mais tarde, estará vazia de Cristo, como outrora aquela sinagoga de Nazaré. Jesus saiu dali quando percebeu que eles queriam só milagres. Gente, isso é muito forte e muito atual. Uma igreja que prefere os milagres à palavra, uma igreja que não dá espaço à palavra, uma igreja que não dá espaço à profecia, mais cedo ou mais tarde, estará vazia de Cristo, como outrora aquela sinagoga de Nazaré. Então, professar a fé em Jesus é ser embaixador dele neste mundo. E aqui eu termino. E ser embaixador dele neste mundo é ser a voz dele, é ser a palavra dele. Sejamos embaixadores de Cristo. Saiamos daqui como quem ama a palavra e se deixa renovar pela palavra. A experiência que nós fizemos em Cristo vai além dos milagres, vai além dos ritos. É a experiência com aquele que é palavra encarnada do Pai e que liberta a minha vida de todas as escravidões e que liberta a minha vida de tudo que aprisiona a minha história.
Ser embaixador de Cristo é ser voz dele onde você estiver. Meu querido, minha querida irmã, vamos sair daqui então como criaturas novas. O que é velho, joga fora. Experimente o novo em Cristo pelo poder da palavra dele, que pelo dom do Espírito foi derramado em nossos corações. Amém.